Greetings everyone, eu sou o Mr. Grama e esse é o nosso quinto conteúdo da nossa longa jornada de boost no quesito inglês. Ok, e hoje nós vamos dar continuidade daquilo que é a nossa jornada. Na nossa última sessão, ou nas sessões anteriores, nós falamos um bocadinho sobre o processo, ou fizemos introdução ao processo de formação de frases. E nós temos que frases em inglês, elas vão significar sentences, e as sentences ou as frases, elas são um conjunto de frases, ou são um conjunto de palavras que juntas elas expressam ações, tá bom? E que essas ações elas são desenvolvidas por um sujeito, ou é subject form, uma forma de sujeito. E nós dizemos que essa forma de sujeito, ela pode ser representada por um noun, que quer dizer substantivo em português, noun, ou personal pronoun, que quer dizer pronome pessoal. E nós fizemos a introdução e demos o esclarecimento de cada um dos conteúdos aqui nomeados. E eu peço para que vocês vão aí aos conteúdos abaixo, aí na nossa página do YouTube, ou nas nossas outras páginas, seja TikTok, Instagram ou Facebook. E se ainda não tiver subscrito, peço que faça aí a subscrição, que é para poder acompanhar essa longa jornada e muito interativa. Ok, continuando. And in our last class, na nossa última aula, we talked about main verbs and auxiliary verbs. Nós falamos sobre verbos principais e verbos auxiliares. We said that, nós dissemos que the verbs in English, os verbos em inglês, they are not like in Portuguese. Eles não são como na língua portuguesa. Because in Portuguese, porque na língua portuguesa, all the verbs express actions. Todos os verbos expressam ações. But in English, they are not all the verbs that express actions. Nem todos os verbos expressam ações, tá bom? Because let's understand the structure. Vamos lá entender a estratégia. We will have sentences. Vamos ter frases that express actions, que vão expressar ações. The subject is the person that practices the action of the sentence. É o sujeito que vai praticar a ação da frase. The verb will express the action of the sentence. E o verbo vai expressar a ação da frase. But I gotta tell you something. Eu tenho que vos dizer uma coisa. Not all the verbs in English express actions. It's what I said before, but I had to underline. É o que eu disse anteriormente, mas eu tive que sublinhar just to remind, só para vos fazer lembrar. Because that's very important. It's very important to understand that. É muito importante com que a gente entenda isso. Ok, continuando. The second step, o segundo passo, to continue making sentences, para continuar a formar frases. Something that you have to understand. A próxima coisa it will be the object form, vai ser a forma objetiva. The objective form, it's what rests. A forma objetiva é o que resta, tá bom? It's what lasts. To last quer dizer durar ou restar, and to rest também pode ser descansar ou restar, tá bom? Ok, continuando. It's what lasts, é o que resta ou what rests. Depends on you. Ok, so we're going to call objective form. Nós vamos chamar isso de forma objetiva. O que em português pode ser complemento direto, indireto, circunstancial de modo, lugar ou vários outros. Em inglês it's going to be only objective form. The objective form can be direct or indirect. A forma objetiva pode ser direta ou indireta, but this lesson is not related to that. Essa aula não é relacionada a isso. We're going to talk about it ahead. Vamos falar sobre isso mais para frente, tá bom? Ok, continuando. Something that you have to know. Uma coisa que vocês têm que saber é que the same way you make questions in English, because that's affirmative form, isso é uma forma afirmativa. Coloquem aí subject, S que vai referir ao subject, um V que vai se referir ao verbo, and O e um O que vai se referir à forma objetiva. That's going to be the base of our first sentences. Vai ser a base das nossas primeiras frases. And this is we're going to call it affirmative form. Nós vamos chamar isso de forma afirmativa. Then we're going to create an interrogative form and a negative form. E vamos criar uma forma interrogativa e uma negativa. How is going to be? Como é que vai ser? For the interrogative form, para a forma interrogativa, you have to know that. Vocês têm que saber que in Portuguese, the questions they don't come in the same way as in English. Elas não vêm da mesma forma como em inglês. In Portuguese, to make questions, em português para fazer questões, you change the intonation of your voice. Vocês mudam a entoação da vossa voz. But in English, mas na língua inglesa, we don't change the intonation. Nós não mudamos a entoação. We change the position of the verbs. Nós mudamos a posição dos verbos. Let's understand this. Vamos entender isso. In our last session, na nossa última sessão, we gave some very simple example. Nós demos um exemplo muito simples, and it was related to present simple. Era relacionado ao presente simples. I chose a subject. Eu escolhi um sujeito. Era I, porque eu disse para formar frase. Até agora vamos ter S, sujeito. V vai ser o verbo, V, and O, e o O que vai significar objective form, uma forma objetiva, tá bom? Ok, I chose my verb. Eu escolhi o meu verbo. It was I, que era o I.
And I chose the subject, it was I. Eu escolhi o sujeito, nesse caso era um pronome pessoal, tá bom? Era eu, I. And my verb was dance, o verbo era o dance. Nós temos que o presente simples de todos os dias. Assistam as outras sessões que é para eu não estar a ser repetitivo, tá bom? And I chose the verb, it was a dance. I dance. And I said, eu dei exemplo do will, eu disse que o will ajudava as frases a ter futuro, eu disse que fica I will dance seria futuro. And to make the question, e para fazer a questão, eu mudaria a posição do verbo. I will dance ficaria will I dance, porque eu vou mudar a posição do verbo. Will, nesse caso, é o verbo auxiliar. And that's the function of the something that continuing explaining that, continuando explicando aquilo. I gotta remind you, eu tenho que vos relembrar, para quem não assistiu à última sessão, que os verbos auxiliares, eles não têm um sentido específico, mas eles têm a função de ajudar as frases a ter um sentido específico e a mudar de posição para fazer questões. Porque in English, na língua inglesa, we don't change intonation to make questions. Nós não mudamos não mudamos a entoação para fazer questões. We change the position of the verb. Nós vamos mudar a posição do verbo. Se for I will dance, a questão ficaria will I dance. A gente mudaria a posição do verbo. I will dance, will I dance. That's for you to understand. Isso é para que vocês entendam que in English, na língua inglesa, to make affirmations, para fazer afirmações, sujeito, verbo, forma objetiva. Para fazer questões, verbo, sujeito. Vocês vão mudar a posição do verbo e o sujeito. Então vai ser verbo, sujeito e depois forma objetiva. I will dance, will I dance. E para fazer negações, vocês vão colocar o not depois do verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar tem essa função. Ele não tem um sentido específico, que é o que eu ensinei na última aula. Os verbos auxiliares, eles não têm um sentido específico, mas eles têm função, que é de ajudar as frases a ter um tempo específico e de mudar de posição para fazer questões. Por que, teacher? Why? Because you can call me teacher or Mr. Grammar. Because the main verbs, os verbos principais, they never change position to make questions. Eles nunca mudam de posição para fazer questões. And in the last lesson, na última lição, eu disse, most of the verbs, a maior parte dos verbos, most of them, they are main verbs, são principais. Ou 99,9% of the verbs are main. 99,9% dos verbos são principais. They cannot make questions, eles não podem fazer questões. How will we make questions using them? Como é que nós vamos fazer questões usando eles? Se não podem fazer questões, e para fazer questões em inglês eu tenho que mudar a posição do verbo. Okay, that's a very simple question. Isso é uma questão muito simples and I will be replying in our next session. Eu estarei a responder isso na nossa próxima sessão. Então convido a si a fazer parte dessa longa jornada. Subscreva aí, faça parte e convide mais pessoas para que não possa, afinal de contas, uma das melhores formas de aprender a falar inglês é ter alguém para praticar. Só para lembrar, nós vamos subir gradualmente o nível de inglês. Eu faço a explicação em português para que vocês entendam o processo de formação de frases, para que possam formar frases, porque vocês nunca vão estar aptos a formar frases em inglês sem antes entender o processo. Então eu faço a explicação em português e quando chegar a fase de formação de frases a gente vai usar mais o idioma em inglês, que é para poder ampliar o vosso nível oratório, tá bom? Eu sou o Mr. Grammar, vos convido aí a fazerem a subscrição no canal, como eu já havia dito, era só mesmo para recordar. Um pequeno resumo, nós já falamos sobre verbos, ou fizemos uma maior introdução aos verbos principais e auxiliares, e nós dissemos que verbos principais são poucos ou principais são a maioria, 99,9% dos verbos e auxiliares são a minoria, 0,1%. E os verbos auxiliares, eles têm a função de ajudar as frases a ter um tempo específico e a mudar de posição para fazer questões, porque nós aprendemos que em inglês nós não vamos mudar a entoação da voz, tipo, eu estou sentado para fazer questões. Não, nós vamos mudar a posição do verbo, mas nós temos que 99,9% dos verbos são principais, os verbos principais não podem fazer questões. Na nossa próxima lição nós vamos aprender como é que nós podemos fazer questões. Tivemos o exemplo do will, que é um verbo que muda de posição para fazer questões e também combina com not, tá bom? Porque os verbos auxiliares, eles têm essa função. Os verbos principais nunca combinam com not, os auxiliares têm a função de combinar com not para fazer negações, tá bom? Peço para que, só para repetir, porque isso é muito importante, e peço para que vão lá ao espaço de comentários e me marquem, é só escrever aí @MrGrammar01, que é para darmos um maior impulso à nossa página. Vocês que estão aí a acompanhar os conteúdos, estão aí a ver
nós gastamos um tempo, geralmente pagamos internet e não só, também gastamos para adquirir esse conhecimento. Nós estamos aqui a dar de forma gratuita. O teu único pagamento que nós pedimos é para que faça o compartilhamento do conteúdo. Compartilhe, convide mais pessoas a fazer parte disso, que é para nos motivar a continuar aqui a dar o curso gratuito. Aquilo que está a ser cobrado valores altos, super altos, eu estou aqui a fazer de forma totalmente gratuita. E o único pagamento que eu peço é que convide pessoas, subscreva no canal, comente aí no espaço de comentários, @MrGrama, que eu estarei à sua espera no nosso próximo conteúdo. Só aquele beijo, aquele abraço e tchau.